Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Diga assim: Deus vai falar comigo agora. Falou isso não? Diz assim no verso 8: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Senhor Jesus, nós apresentamos esse texto, ó Deus, tão importante, tão impactante. E agora eu te peço, Pai, que o Senhor me ajude a falar aquilo que o Senhor quer falar ao teu povo. Diga assim comigo, igreja: Senhor Jesus, fala ao meu coração, me ajude a entender a tua palavra e colocá-la em prática, em nome de Jesus. Queridos, aqui, nesse momento da história de Israel, o que está acontecendo é que Moisés, ele acaba de falecer, morreu. Ele tinha um servo, um homem que andava ao lado dele, que era Josué. E Josué está agora atravessando o momento mais importante da sua vida. Josué tinha visto de tudo. Ele foi um daqueles que saiu do Egito junto com o povo e andou no deserto durante 40 anos. Ele foi um daqueles que foi olhar a terra, espiar a terra que Moisés havia mandado. E ele foi um daqueles que trouxe a notícia dizendo: olha, pessoal, a terra é difícil, tem lá gigantes sim, mas eu vejo aqueles homens como pão nas nossas mãos, porque o restante dos outros espias estava desanimando o povo, dizendo: a terra é boa, mas os gigantes, nós não vamos conseguir, quem somos nós? Ele disse assim: não, o nosso Deus é maior. E ele, por causa dessa declaração, e ele continuou com o povo, ele entrou na terra prometida, sendo que todos aqueles que da sua geração pereceram e morreram e ficaram enterrados no deserto. Esse homem viu milagres, esse homem viu o mar se abrir, esse homem viu a água saindo da rocha, ele viu uma série de coisas. Ele ficava ao lado da tenda enquanto Moisés entrava para falar face a face com Deus. Ele ficava ao lado, quem sabe ele recebia alguma coisa e percebia alguma coisa e recebia alguma coisa daquele momento ali. Mas nada comparável a esse momento que ele está atravessando, porque até então, se houvesse algum problema no meio do povo, quem resolvia era Moisés. Alguém se levantou, era Moisés. Alguém está com sede, era Moisés. Está com fome, era Moisés. E ele só estava ao lado. Ele guerreou contra os amalequitas. Moisés estendia as mãos, ele prevalecia, abaixava, ele perdia. Ele viu tudo isso, mas agora Moisés falou assim: eu estou indo embora, toma a bola é tua, né? E agora você resolve o negócio. Estendeu as mãos sobre ele, passou a autoridade para Josué, mas agora ele está à frente de 3 milhões de pessoas. E ele sabia muito bem quem era aquele povo, ele viu de tudo, irmãos. Ele viu os rebeldes, ele viu os contraditórios, ele viu aqueles que não se submetiam, ele viu o problema que estava nas mãos dele. E aí, agora Deus vem e fala com ele. O que está acontecendo no versículo 8, 7, 8 aqui e 9, é Deus falando com Josué. Não é um homem falando. Deus pode falar e fala através de pessoas, mas Deus agora diretamente, como fazia com Moisés, está falando agora com Josué. E a palavra é, no versículo 8, não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quantos aqui querem prosperar em nome de Jesus? Eu quero. Quem quer ser bem-sucedido? Né? Se alguém aqui fala assim: eu não quero ser bem-sucedido, então você está com algum problema, né? Eu não quero prosperar, né? Eu não quero crescer, eu não quero alcançar. Quando fala de prosperidade, você fala de aumento, você fala de agigantar, de bons resultados, fala-se de êxito, alcançar aquilo que você pretende, que você pretendeu, que você planejou. Bem, sucesso fala disso,
Diferentemente do que o mundo prega sobre sucesso, o sucesso na palavra tem uma outra conotação. Na verdade, o sucesso deriva de 3 coisas. Diga comigo assim: de falar, meditar e fazer. Vira para o teu irmão e diga assim: falar, meditar e fazer. Irmãos, Deus não é complexo. O nosso Deus, Ele sabe que a nossa capacidade, ela tem seus limites. E quando Deus fala alguma coisa, Ele fala de forma muito simples. E tudo que é muito complexo, eu tenho dificuldade com elas. Eu não sei se eu sou limitado ou não, mas quando alguém começa a falar alguma coisa a respeito do reino de Deus, e a coisa começa a ficar muito complexa, eu lembro que eu fui conhecer a visão de uma igreja, e aí a pessoa começou a expor, estava eu e a Jardine lá num congresso de missões, lá no Nordeste, lá, né? E aí sentamos, e o cara começou bem, falou assim: rapaz, esse negócio parece interessante, deixa eu ouvir isso. Mas chegou no meio do caminho, a coisa começou a ficar tão difícil de entender, que eu falei assim: Deus, não é possível que as coisas têm que ser tão complexas dessa forma. Aí eu peguei e abandonei a visão, né? Abandonei o negócio no meio do caminho, eu já tenho facilidade para desligar, eu já desligo fácil, é só pôr a mão aqui no lóbulo da orelha, aqui o negócio some, né? Eu já estou em outra dimensão, né? E aí, a hora que eu vi que eu não entendi, eu comecei a passar a mão na orelha e falei assim: já não entendo mais nada aqui. Por quê? Porque eu não creio nisso, e Deus está falando aqui, Deus, irmãos, diretamente para um homem. Ele falou assim: se você fizer 3 coisas, quantas coisas? Você vai ser bem-sucedido e você vai prosperar. É difícil entender 3 coisas, não? A não ser que você comece a derivar de 3 mais 3 mais 3, aí vira 9, e aí as outras é mais 10, e aí vai virando um rolo, né? Tem escritores que falam assim: 21 maneiras para ser feliz. O que eu estou na segunda, já não esqueci. Na quinta, já não esqueci da primeira, já não sei mais ser feliz. Porque como que eu vou guardar 21 elementos para ser feliz, né? Mas ele está falando de 3 coisas. E a primeira coisa que ele fala aqui, ele fala sobre falar, né? E ele fala sobre o fazer. E é isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite. Falar e fazer. E me parece que, na maioria das vezes, quando nós comentamos sobre isso, ou estudamos um pouco isso, existe parece que uma desconexão, uma dissociação entre aquilo que se fala e o que se faz. Parece-me que há um problema terrível, uma desconexão daquilo que eu falo e daquilo que eu faço. As pessoas, elas perdem crédito ou caem em descrédito quando aquilo que elas falam não é aquilo que elas fazem. Ou aquilo que elas falam, elas não fazem. E aí começa a se perder o interesse por aquilo, ou o crédito por aquilo. Porque eu falo uma coisa, mas eu não estou fazendo aquilo que eu falei. Então, quando ele diz assim: fala deste livro da lei, fala daquilo que realmente é relevante, e aquilo que você falar, você tem que fazer. E aqui está, entre aspas, aí, né, a chave do sucesso. É quando aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. Eu testifico que realmente aquilo que eu falei é verdadeiro, quando aquilo que eu faço se torna uma realidade. Quem está entendendo isso? Existe um provérbio que diz assim: entre falar e fazer, há muito o quê? Quem sabe? Eu acho que é meio velho esse provérbio, né? Entre falar e fazer, há muito o que dizer. O que o provérbio quer dizer, né? Falando isso, né? Entre o falar e o fazer, há muito o que dizer. Na verdade, ele está dizendo assim: entre o falar e o fazer, há muito o que fazer. Porque se eu não fizer nada, entre aquilo que eu falo, depois que eu falo alguma coisa, eu não fizer nada, não vai acontecer. Então eu tenho que fazer muito para que aquilo que eu falei se torne realidade. Quem está entendendo? Amém, não? E esse espaço entre o falar e o fazer, ou concretizar, ou se tornar visível aquilo que eu falei, existe todo um problema por trás disso, todo um desafio por trás disso. Então o Miúna vai casar, né, Miúna? Sim ou não? Vai casar, Karina?
Vai. Então ele falou assim, vamos casar, meu bem? E ela disse o quê? Sim. No outro dia está casando? O que tem que acontecer entre ele falar que vai casar até o casamento, a concretização do casamento? Quem vai acreditar no Miúna se ele ficar todo ano e falar assim, nós vamos casar, nós vamos casar, nós vamos casar, nós vamos casar? Você fala, ei, nem ouço mais cara. Ele só fala. Então, é comum, quando eu chego assim num casal de namorados ou de noivos, né? E eu chego, e aí, como é que está? Tudo bem? E aí o casamento? Aí a moça faz assim para o rapaz. Ela fica pensando assim, quero ver o que ele vai falar agora, né? Eu me lembro de um casal que o rapaz estava enrolando a moça há 7 anos. E vai, aquele negócio e tal. E aí ela chegou, e aí, quando vocês vão casar? Ela fez assim para ele. Assim, com um olhar até de desdém. Falei assim, quer ver a hora que ele vai falar? Falei, não, pastor, sabe como que é? Nós precisamos isso, precisamos aquilo. Quem já ouviu essa história aí alguma vez? A gente é pastor, a gente ouve isso muito, né? Não, precisamos daquilo, tal, tem que melhorar, tal coisa, não sei o quê. Eu falei assim, tira o celular aí, rapaz. Ele pegou o celular e falou assim, o que você vai fazer, pastor? Vamos ver. Acessa o calendário do celular. Vamos marcar a data. A moça olhou para mim, já deu um sorrisão assim. Eu falei assim, agora o cara vai, né? Aí marca a data aí. Que mês que é? Tal mês, tal dia. Tá, crava aí, coloca casamento. Colocou casamento. Falei assim, pastor, não temos nada. Eu falei assim, marca a data. Marcou a data, ganharam tudo. Sabe por quê? Não vai nessa, não dá risada não, que... gostou da história, né? Mas acabaram casando. Queridos, se nós não dermos passos práticos para fazer alguma coisa, se nós não começarmos no outro dia, nos mover em direção àquilo que falamos, isso vai ficar na história só. E quantas histórias tem lá no cemitério, como diz lá o escritor, que eu não lembro mais daquele homem que escreveu sobre isso, né? Que o cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque lá tem um monte de sonhos que nunca foi concretizado. Que Deus tem que amarrar isso. Porque aquilo que você falou, aquilo que você planejou, em nome de Jesus vai acontecer. Mas nós precisamos dar um passo em direção a isso. Amém, não? Então, nós podemos falar muita coisa, mas nós podemos às vezes não fazemos nada. Ou não fazemos quase nada para que aquilo se concretize. Vou construir uma casa. Entre falar que vai construir uma casa e realmente construir uma casa, existe toda uma história por trás disso, né? Existe o tempo, existe dinheiro, existe persistência. Eu me lembro que uma vez nós falamos assim, vamos construir uma casa. Aí a Jair falou assim, vamos lá. O que eu fui fazer logo após essa palavra? Fui procurar um terreno. Lógico, senão eu ia ficar enrolando a mulher. Nós vamos construir uma casa, meu bem, construir uma casa. É que nem um marido que fala assim, bem, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu falo assim, eu sei disso, mas prova isso, não estou vendo nada. Você não muda, você não melhora, cara. Você não me dá um presente, você não faz nada. Nada é real do que você está falando, isso é palavra, é conversa, é isso. E aí fomos lá, compramos um terreno. Aí depois do terreno, vamos fazer a planta. Eu pergunto para vocês, eu tinha dinheiro para construir a casa, sim ou não? Como é que você sabe disso? Na verdade, não tinha mesmo, né? Aí eu mandei fazer a planta, quer dizer, quem fez a planta foi ela. Então, para os homens aqui, vai construir uma casa, deixa a tua mulher decidir a planta. Não entra nessa, não. Deixa ela fazer o que ela quiser lá, né? Aí ela fez a planta, começamos a construir, levantamos as paredes, respaldamos a casa, o que aconteceu? Acabou o dinheiro. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu estou que nem aquele cara da Bíblia que diz, vou construir uma torre, não calculei, não terminei a tal da casa. Aí Deus levanta um homem, meu pai, né? Meu filho, acho que eu vou ajudar você. Eu falei, ai meu Deus, graças a Deus. Primeiro a gente vai. Aí, o que eu fazia? O salário que eu recebia do meu trabalho, eu pegava o estritamente necessário para a gente viver o mês e passava todo o restante do dinheiro para ele. Até ele morrer, ele falou que aquela casa era dele. Mas, na verdade, o dinheiro era meu, ele só administrou e colocou, com certeza, colocou dinheiro lá. Mas a casa ficou pronta. E nós moramos na casa vários anos. Porque foi falado uma coisa e agora as pessoas falam assim, você falou e o quê? Fez. Aconteceu. Sabe por que a igreja às vezes não tem crédito? Porque fala-se muito e faz pouco.
Sabe por que a classe política caiu em descrédito e virou zombaria na nossa nação? Porque eles falam e não fazem. E esse é o triste do negócio, irmãos. É preferível falar menos e o quê? E fazer mais. Economiza as palavras. Tem um mistério em tudo isso aqui. E por que Deus falou isso para Josué? Porque existe algo tremendo naquilo que Deus falou para ele. O falar não nos credencia, mas o fazer sim nos credencia. Amém, não? Quais são as credenciais do apóstolo Paulo? Tragam no corpo as marcas de Jesus. Olha as igrejas que ele fundou. Olha o resultado daquilo que ele fez. Está lá. Não ficou apenas em palavras. As pessoas não crerão em nós enquanto não verem em nós. Amém, não? Queridos, nós vamos nos estabelecendo, nós vamos marcando o lugar onde nós estamos, a nossa família, a nossa geração. Vamos marcando no meio daquelas pessoas que nós vivemos, no meio delas. Nós vamos marcando essas pessoas com aquilo que nós fazemos e não aquilo que nós falamos. Está entendendo ou não? As pessoas querem ver em nós. Por isso que Paulo fala assim, vocês são a carta escrita do meu ministério. Jesus fala assim, eu sou a palavra, que essa palavra é impressa no vosso coração. E quando essa palavra está no meu coração, eu me torno a Bíblia ambulante. Amém, não? Porque as pessoas vão ler em mim, nas minhas atitudes, aquilo que está na palavra de Deus. Amém, não? Jesus disse para o seu discípulo, um discípulo que perguntou para ele, mostra-nos o Pai, eu não lembro qual é o discípulo. Ele falou assim, ué, você não está crendo? Creia pelo menos por causa das mesmas obras. Fazer. Estou provando para vocês. É interessante, irmãos, quando a gente pensa nesse negócio de só falar, quando nós só falamos e não fazemos, eu já disse isso, cai em descrédito. E há uma desconexão de quem nós somos. A nossa imagem é formada à medida que nós fazemos. Aquela é uma pessoa realizadora. Aquela é uma pessoa que quando fala, você pode, se ela não conseguir fazer, ela vai justificar o porquê que ela não fez. Amém, não? Ela vai mostrar o porquê que isso não aconteceu. Eu posso muito bem falar que fazer uma casa, daqui a pouco acontece alguma coisa na economia, eu não consegui terminar, mas eu não vou perder a visão, eu não vou perder o propósito, por isso que eu preciso de persistência em tudo, porque eu vou ter um monte de desafios nessa história. Jesus, lá em Mateus 23, falando sobre os escribas e fariseus, ele classificava esse pessoal que estava dentro da sinagoga, ensinando a lei, constantemente, mas ele dizia assim, olha, esses homens, não imite esses homens, falando para os seus discípulos, porque eles dizem, mas eles falam, mas eles não fazem. O que eles falam, pregam, não é real. Irmãos, eu estando aqui pregando, isso só tem sentido naquilo que eu estou falando para vocês, se isso é vida em mim, se isso estiver acontecendo na minha vida. Não adianta eu pregar que nós temos que orar pelo país se eu não oro por ele. Não adianta eu pregar que tem que falar a verdade se eu sou um mentiroso. Há uma desconexão. E as pessoas vão crer por causa das mesmas obras que Jesus fez. Amém, não? Fazer é caracterizado, é a concretização, na verdade, daquilo que foi falado. Aquilo vai acontecer. Lá em Mateus 5,16, não precisa abrir, diz assim, Jesus falando, ensinando o povo lá no Sermão do Monte, assim brilhe também a vossa luz, brilhe também o que, igreja? A minha luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, que não são palavras, irmãos, as pessoas não estão atrás de palavras, vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. A Bíblia está dizendo que Deus é glorificado, o Pai é glorificado, quando as pessoas olharem em nós e ver que aquilo que eu falei é aquilo que é real na minha vida.
é pelos frutos. Amém, não? Palavras são sementes. Uma irmã estava falando hoje de manhã aqui, na hora que terminou o culto, falou assim: pastor, palavras são sementes. Amém. Mas eu preciso o quê? Regar essas sementes, para que elas possam crescer, florescer e frutificar. E o detalhe em tudo isso é esse regar. Porque o que nós vemos falar é um lado do pão, pegou um pão, partiu no meio, um lado do pão é o falar, o outro lado é o fazer. Mas entre uma coisa e outra tem que haver uma conexão, tem que haver um preenchimento. Então, fazer, ele está falando, quando eu faço, a luz brilha em mim. A luz do Senhor vai brilhar em mim através do quê? Daquilo que eu faço, e não daquilo que eu falo. Amém, não? Então, as minhas obras demonstram a sabedoria de Deus em mim. Mateus 16, 27 diz assim, diz que no final, quando Jesus vier com seus anjos, e Ele vai retribuir a cada um conforme eles fizeram. A retribuição, presta atenção no que eu vou falar aqui, o galardão não é segundo aquilo que eu falei, mas é segundo o que eu fiz. Amém, não? Eu louvo a Deus porque essa igreja, 1/3 dessa igreja são voluntários, pessoas que trabalham. Eu louvo a Deus por isso. Eu quero, pastor, qual é o teu objetivo? 100%. Eu queria que todos produzissem. Todos produzissem. Não necessariamente aqui dentro da igreja, mas que você produzisse lá fora, que você fale, né? Esses dias, conversando com o irmão, ele falou assim, pastor, ele dá aula em academia, ele falou assim, o meu microfone, na hora que eu dou aula, é o meu púlpito de pregação. E aí tem lá 40 alunos na sala, é uma academia muito grande aqui, contando para mim semana passada. Ele falou assim, eu paro a aula, ele falou assim, gente, vamos parar um pouquinho. Todo mundo para e fala assim, pega na mão, pegou na mão, vamos orar. No meio de uma aula, esses trem aí de fazer exercício, esse negócio aí, que o Paulinho gosta, né? O Paulinho é craque nisso, irmãos. Tá? O homem está bombando aí, ó. Amém? Por isso Jesus disse assim, em João 4,34, não precisa abrir. A minha comida consiste em fazer, diga comigo, fazer. Qual era o alimento de Jesus? Era fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus vivia nesse mundo, ele dizendo assim, eu só consigo caminhar, eu só consigo me alimentar se eu fizer alguma coisa. Não estou falando de ativismo, irmãos. Eu estou falando de fazer aquilo que o Espírito Santo mandou você fazer. Eu estou falando de você ser proativo para o Senhor, no reino de Deus. Não estou falando de você fazer isso só dentro da igreja, graças a Deus por todos os voluntários que temos aqui. Esse culto está aqui acontecendo porque tem gente na porta, tem gente com as crianças, tem gente ali na área técnica, tem gente espalhada para todo lado, tem gente que faz café, todo mundo toma um cafezinho. Será que nós já chegamos para o obreiro lá, para o voluntário, e fala assim, olha, cara, o teu café é uma maravilha. Amém, não? O café do Gonzaguinha é mais famoso aqui. Faz um café, todo mundo conhece o café do Gonzaga, né? A pessoa toma e fala assim, esse é do Gonzaga, esse não é do Gonzaga, né? Porque faz com carinho, com amor, todos fazem. A cada um é do seu jeito, amém, não? E cada um tem o seu valor. Mas Deus quer ver o quê? Frutos em nós. Para que haja fruto, eu tenho que semear, eu tenho que regar, e eu vou comer dele. 1 João 3 diz assim, não adianta dizer ou falar que amo o irmão, e se você de fato e de verdade, ele fala assim, o apóstolo João, ele fala assim, não ame de palavras, mas ame de fato e o quê? De verdade. O que é de fato e de verdade? Na real. É você, ele continua escrevendo, dizendo assim, se o teu irmão padecer necessidade, estiver passando fome, e você não se condoer com ele, e não colocar a mão no bolso para suprir a sua necessidade, o amor de Deus não está em você. Nós precisamos não só dizer, ai, puxa vida, coitado do fulano, não, mas o que eu posso fazer para amenizar a dor daquele fulano, daquele cicrano? O que eu posso fazer para não ficar só no campo das ideias, no campo das palavras?
e aquilo não ser algo prático. Amém, não? Meu pai tinha um valor muito interessante. Ele era muito... todo empregado que ele tinha lá no sítio dele era bem tratado. O que ele comia em casa, ele levava para o empregado dele. É interessante isso. Ele foi construir uma casa numa chácara, ele construiu a melhor casa que ele poderia construir para que aquela pessoa morasse bem. É assim que ele fazia. Aí precisava de alguma coisa lá na casa de recuperação. Eu estou falando isso agora, ele nunca falou isso para ninguém, ele fazia. Foi lá e falou assim, pode furar um poço aí, eu pago. Irmão, para tirar isso de um árabe é só Jesus. Né? Era assim, não sei em quantas milhões de vezes ele pagou aquele poço, mas que ele pagou, pagou. O poço está lá até hoje, funcionando. Quantas pessoas, irmãos, ele nunca foi lá para fazer uma oração com uma pessoa que estava lá, dependente de algum, quimicamente, de alguma coisa. Ele nunca foi fazer uma oração, mas a água que a pessoa bebia, tomava banho, Deus usou aquele homem para prover aquela água. Vocês estão entendendo? Mas nunca disse que ele fez. Ele nunca dizia o que ele deu, o que ele não deu para alguém. Porque ele fazia. Ele o quê? Fazia. Jesus, ele pregava o sermão do monte e falou assim, agora vamos praticar, gente boa. Aquele que te ferir na face direita, da esquerda, vamos lá. Vamos lá, vamos colocar isso em prática. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Dá a quem te pede, socorre os necessitados, perdoa as pessoas. Aquele que não tiver pecado, tira a primeira pedra. E aí ele vai, né? Ele vai agredindo a nossa natureza carnal humana, para arrancar de nós aquela origem adâmica, maligna, que nos leva à destruição. E ele começa a dar um novo modo de vida para a humanidade, que é isso que nós queremos e somos desesperadamente desejosos de viver em nome de Jesus. Sermão sem vida, sermão morto é um sermão sem prática. O que nós fazemos testifica a nossa fé. Amém, não? Quem entendeu essa última frase que eu disse? A minha fé, ela é testificada por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu falo. Eu posso ser um bom orador. Inclusive, é interessante que tem curso de oratória. Quem já ouviu falar curso de oratória? Alguém já viu um curso para ouvir? Vamos fazer um curso agora, onde nós vamos ensinar você a ouvir. Alguém conhece um curso assim? Não. Nunca vi. Mas o curso de oratória tem. Para falar tem muito ingrediente, mas para ouvir tem poucos ingredientes. Porque nós temos a mania de falar. Mas o Senhor quer que aquilo que falemos se torne realidade. Agora, como unir isso? Como unir o falar e o fazer? Então, lá em Josué, no capítulo 1, no verso 8 que nós lemos, de novo, ele fala assim, não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e aí você vai prosperar e você vai ser bem-sucedido. E ele dá a fórmula aqui, irmãos. Ele dá o princípio. Ele fala, olha, para que você seja bem-sucedido, você tem que falar, mas pratique aquilo que você está falando, faça. Aí você fala assim, meu Deus, bem que eu quero, mas como que eu consigo isso? Ele colocou uma palavrinha entre as duas aí, que é medita antes, medita nele dia e noite. Eu quero encerrar falando sobre isso. Não há como nós termos coerência naquilo que falamos e fazemos se não houver algo no meio que chama-se meditação. E essa palavra meditação, aqui no original do hebraico, quer dizer gemer. Na hora que você para tudo e você vai gemer, para que aquilo que você falou, ou aquilo que você leu, ou aquilo que você ouviu, que é de Deus, que é da vontade de Deus, aquilo entre no seu coração, torne vida em você primeiro, para depois se tornar visível aos demais. Amém? Não? Quem está entendendo? E nós não queremos muito, não gostamos muito de parar para meditar. Meditar lá quer dizer, é refletir, é contemplar. A palavra meditação, ela tem um significado maravilhoso, né? Meditar é levar em consideração,
é procurar entender qual é a vontade de Deus, é saber ouvir um conselho, é saber reter aquilo que é bom e jogar fora aquilo que não é bom. Aquilo que é da vontade de Deus, segundo a sua palavra, eu retenho, e aquilo que não é, eu tiro da minha mente e da minha vida. É um filtro que eu tenho que ter. E o mundo está cheio de conversa aí. Você liga o rádio, há uma infinidade de rádios, cristãs e não cristãs. Esses dias no carro eu falei assim, eu vou memorizar as rádios evangélicas. Comecei a procurar, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu coloquei, nossa, não deu. Esse era o negócio lá, FM1. Aí eu passei para o FM2, mais um. Irmãos, a quantidade de rádios que você está ouvindo a palavra, está se falando da palavra, é enorme. Há muita gente falando. Mas para que isso se torne real em mim, eu tenho que parar. Eu tenho que o quê, igreja? Para meditar. Por isso que ele está dizendo assim, olha, fale do livro da lei. Antes, palavrinha aí, é o quê? Antes, medita nela, dia e noite. Para que você possa o quê? Fazer. Está entendendo? Então eu ouço uma palavra, eu medito na palavra, ela vai tomando forma em mim, eu vou me apropriando dessa palavra, e aí, a hora que aquilo se torna corpo em mim, é Jesus em mim, Jesus sendo formado em mim, aí eu começo a produzir, eu começo a fazer. O problema é que a gente entende que tem que fazer, e às vezes fazemos na carne, mas não fazemos no Espírito, e fazer na carne não tem resultado. Não tem resultado. É só no Espírito. Eu tenho falado para a liderança aqui da igreja, constantemente eu tenho falado, você vai pregar, viva aquilo que você está pregando. Talvez você não vai conseguir viver 100%, mas viva antes. Porque não é pelo falar, irmão, a autoridade vem por aquilo que é existente em mim. É vida em mim. Você vai tocar, você vai dirigir um louvor, você vai ministrar uma palavra. Então, tudo isso começa lá no seu quarto enquanto você medita, e aquilo é vida em você. Você não vai falar daquilo que é exterior a você. Não é você ir na internet baixar lá uma pregação de alguém, ou ouvir uma bela de uma pregação que tem muitas boas, e você querer repetir aquilo sem ter passado por aquilo que aquele pregador passou. Isso tem que ser gestado em nós, meditado em nós. Eu não estou falando da meditação daquela que você cruza as pernas e fica... Não vai resolver nada isso, irmãos. É barulho de avião, alguma coisa, né? Eu estou falando de você parar para refletir, para ouvir aquilo. Então ele diz assim, fale constantemente, fale do livro da lei. E aí Deuteronômio 6 diz assim, você deve falar da palavra de Deus, andando pelo caminho, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao quê? Levantar-te. A palavra tem poder, amém? Não? Diz a Bíblia que nós seremos justificados por aquilo que falamos, ou condenados por aquilo que falamos. Diz lá em Provérbios que a morte e a vida está no poder das palavras. Eu posso matar a mim mesmo, ou eu posso dar vida a mim mesmo, ou àqueles que estão ao meu redor. Quem está entendendo isso? Se aquilo que eu falo é real e se torna prática, isso é vida. E as pessoas estão olhando para aquilo que Jesus produziu em mim e através de mim. Irmãos, nós somos tão dependentes, presta atenção no que eu vou falar, nós somos tão dependentes do Espírito, que toda boa obra que você fizer é fruto do Espírito. Não é você, é Deus em você. Porque a nossa natureza não é uma natureza muito boa. Diz lá em Provérbios 15, o coração do justo medita o que há de responder. Então, antes de responder, eu vou meditar. Só que às vezes, quem aqui já falou assim, nossa, escapou, eu falei. Alguém já aconteceu isso com você? Ou só comigo? Escapou, Marquinhos. Mas já falou. E agora? O que eu vou fazer com aquilo que eu falei?
Estava contando uma história para os irmãos aqui, hoje pela manhã, e eu falei assim, você vê como que nós somos impulsivos, né? E falamos o que não devemos. Certa vez, nós estávamos num grupo pequeno lá, eu era pastor em Bebedouro, cada um levou um prato, aquele negócio de misturar os pratos, tal, e aí terminou, vamos lá para a comilança, fomos lá comer, aí eu peguei um bolinho, pus na boca, aí eu falei assim, nossa, o que será que é isso? Eu mordi, olhei, tinha uma irmã do meu lado, falei assim, pastor, é bolinho de chuva. Eu falei assim, só se for de granizo, porque está duro para caramba esse negócio. Ela virou para mim e falou assim, foi eu que fiz. Começou a me dar uma congestão na hora. Eu queria que o chão abrisse assim, ó, e eu sumisse nesse mundo. Né? Boca grande, irmão, falar demais. É o peixe que morre pela boca. Eu quis comentar alguma coisa e comentei errado. Imagina a vergonha que eu falei, que eu passei naquela hora. Terrível, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado, porque cuidado com o que você fala, cuidado como você empenha a sua palavra, cuidado quando você diz assim, eu vou lá, e aí você disse, mas você não tinha intenção nenhuma de ir. Você vai cair em descrédito. As pessoas não vão acreditar mais em você. Cuidado quando você diz que não ia e vai. Eu fui, eu achei que você não vinha. O que está acontecendo? Cuidado. Cuidado quando você fala assim, eu vou te pagar amanhã. Né? Cuidado quando você assume um compromisso. Porque daqui a pouco você fala assim, eu não sei o porquê que ninguém acredita no que eu falo. Lógico, existe uma história. Essa é a imagem que nós construímos. Essa é a imagem que eu construí. Mas como que eu consigo atrelar o falar e o fazer? Meditando. Diga assim comigo, meditando. Eu preciso parar para ouvir a Deus. Eu preciso considerar o que o irmão fala. Eu preciso receber advertência e exortação e saber que aquilo é bom para mim. Eu preciso refletir melhor naquilo que eu vou falar e vou fazer. Por isso que ele diz assim, antes de você enfrentar um exército, você tem 1.000 e 10.000, pensa bem, faça as contas. Não diga que você vai à guerra, porque se você falar, você pode ser derrotado. Então é melhor vir com uma bandeira de paz, fazer, gente, vamos brigar não, para aqui. Amém não? Tem pessoas que entram numa guerra e entram para perder porque falou precipitadamente. A meditação é a apropriação daquilo que eu ouvi e daquilo que eu disse. É aquilo que vai se tornando vida em mim. Amém, queridos? Por isso que eu tenho que pensar antes de falar, pensar antes de tomar uma decisão e pensar antes de agir. Abra sua Bíblia comigo, eu quero terminar. Salmo capítulo 1. Salmo 1. Que diz assim aqui a palavra, a partir do verso 2 e 3. Quem abriu, diga amém. Antes, qual é a primeira palavrinha aí? Antes. O que quer dizer antes? Antes, em primeiro lugar, o mais importante. O seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Quando ele fala, fale deste livro, ele está dizendo, eu tenho prazer de falar das coisas de Deus. E na sua lei, o que ele faz? Medita de dia e de noite, irmãos. Está repetindo o que Deus falou a Josué lá atrás. Ele, consequência de ter prazer, de falar, de meditar, aí vem o resultado. É como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E diga comigo assim, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém, não? Então, Deus fala para Josué, que você quer ser bem sucedido? Você quer prosperar? Então, fale da minha palavra. Ame a minha palavra. Ande com ela. Medite na minha palavra. Pratique a minha palavra. E como consequência, você vai ser bem sucedido. Quantos querem isso em nome de Jesus? Vamos orar. Vamos ficar em pé, por gentileza. Feche seus olhos, coloque o seu coração nas mãos de Deus agora.
E diga para ele: Senhor, eu preciso tanto do Senhor. Porque pregar Jesus um sermão como esse exige sim reflexão, estudo, entender o que o Senhor quer falar numa noite como essa. Mas, ó Deus, o fazer é muito mais complexo. Porque entre o falar e o fazer há toda uma ação que vai exigir de nós tempo, vai exigir esforço, vai exigir de nós um posicionamento, uma persistência. Muitas vezes vai exigir de nós um gemer, como diz lá a palavra meditar, lá no original. Vai gemer. O Senhor nos convida para entrar e para buscá-lo e a meditar na sua lei. O Senhor nos convida a falar dessa lei e a meditar nela dia e noite, pensar nela, refletir. Ore canto, oriandele berecaia. O Senhor nos diz essa noite: eu tenho chamado um povo aprovado de boas obras. O Senhor está levantando essa geração, e uma geração que tenha credibilidade. Credibilidade porque aquilo que Ele fala, Ele faz. Não é apenas meras palavras, não é um discurso, não é uma oratória, mas é uma realidade, é vida se transformando em ações, em atitudes, é a casa sendo levantada, é o casamento sendo construído a cada dia. São projetos que temos, é a universidade que apenas não adianta falar que eu vou para a universidade se eu não estudar e não entender aquelas disciplinas e matérias para colocá-la no papel, se tornar visível ao examinador, para que eu possa conquistar um espaço lá na universidade. Não adianta, marido, você dizer tanto que ama a tua esposa, se ela não ver isso na prática, com honra, com respeito. Não adianta, esposa, dizer que você ama, mas você desonra o teu esposo. O Senhor, desde o início, levantou a sua igreja, uma igreja de vida, de prática. Jesus dizia: olha para mim, creia em mim, pelo menos por causa das mesmas obras, porque eu faço aquilo que o Pai diz para eu fazer. Eu só faço aquilo que Ele diz para eu fazer. Eu não estou inventando moda e nem falando por mim mesmo. Eu falo por Ele, pelo meu Pai. Mas nós precisamos, para haver a conexão entre o falar e o fazer, eu preciso parar para meditar, para me encontrar com o Senhor que me ajuda, com o Espírito Santo que faz com que essas coisas se tornem realidade na minha vida. Meu Deus e meu Pai, ministra, Espírito Santo, no coração de cada um dos teus filhos e filhas aqui, a prosperidade, o sucesso em tudo, seja na família, no trabalho, em todas as áreas, ela depende de uma conexão entre o falar e o fazer. Chega de promessas, vamos ao cumprimento delas, vamos à realização delas. Antes de falar, pense mais. Antes de assumir uma responsabilidade, pense melhor. Um compromisso. Porque pelas suas palavras você será justificado ou condenado. E a condenação vem quando nós não fazemos aquilo que falamos. O fazer dá sentido ao que foi falado.
O fazer é a concretização do que foi dito. E o mundo está olhando para nós, para você e para mim. Josué entendeu isso. Ele entendeu que ele devia viver 3 coisas: falar, meditar e fazer. E ele entendeu muito praticamente, claramente, e isso foi até o fim. Onde ele entrou naquela terra e os milagres aconteceram e as guerras foram travadas e vencidas, porque ele falava do livro da lei, ele meditava antes de tudo, mas ele fazia. Senhor Jesus, nessa noite, eu abençoo a tua igreja, o teu povo, e me ajude, Senhor, a ser uma pedra viva desse edifício que o Senhor está levantando nessa terra, onde aqueles que olharem para a minha vida possam ver o Senhor em mim, porque aquilo que se fala é feito. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a ser uma igreja que fala, mas que faz, que não fica apenas no projeto, no papel, mas aquilo é realidade, em nome de Jesus. Senhor, não é complexo, mas é desafiador. Falar, meditar e fazer. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite como igreja, a pensar muito antes de falar, para que aquilo que nós falemos é aquilo que vai acontecer. O mundo, ele está clamando para ver Jesus em você e em mim. Jesus é aquele que dizia: eu vim para morrer. E os discípulos se uniram e falaram assim: não, de forma alguma vai acontecer isso. Ele falou: não, arreda-te, Satanás, porque aquilo que eu disse no início vai acontecer. Eu vou à cruz, porque é necessário. Por isso que é gemer, porque no momento no Getsêmani, Jesus suou gotas de sangue e gemeu. E numa conversa com o pai, o pai disse: não tem jeito, você não tem outra maneira. Então seja feita a tua vontade na minha vida. E assim foi feito. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Decida nessa noite, querido, tirar tempo para meditar na palavra, para meditar naquilo que você tem falado, para que você possa ser bem sucedido, para que você possa prosperar. Querido, as palavras não se perdem, elas são vivas. No entanto, elas podem dar vida ou morte, matar ou dar vida. E quando você faz aquilo que você fala, ela está gerando vida em você. Isso é sabedoria de Deus em nós, em nome de Jesus. Mas nós temos, queridos, uns aos outros. Você tem a mim, eu tenho a você. Que possamos ter liberdade para dizer um ao outro: olha, você falou aquilo e você não fez. Não é uma acusação, é amor para que o outro prospere. E eu estou aqui aberto para isso, como pastor. Pastor, você falou e você não fez. Você falou que ia na minha casa, pastor, vai fazer 1 ano. Tomara a Deus que não tenha acontecido isso, né? Mas você falou que ia na minha casa e você não foi até agora. Eu acreditei no que você falou. Está entendendo como é que funcionam as coisas? Porque as pessoas inicialmente elas acreditam, mas também depois que elas desacreditam, para voltar a acreditar, ó, que irmãos, vai ter que andar muito. É como a crítica. Se eu critico o Marquinho, diz os estudos que ele vai precisar de vários elogios para vencer aquela crítica. Uma coisa é criticar, a outra coisa é exortar. A exortação, eu me coloco debaixo do ombro da pessoa, digo para ela: isso não está certo, mas eu estou aqui para te ajudar. Então eu pego o ombro dela e falo assim: vem cá, põe aqui, eu te seguro, mas ó, você precisa mudar. E eu não deixo que ela caia debaixo das minhas palavras. Deus está nesse lugar, não sei se você está sentindo isso, mas o Espírito está aqui.
Sabe por quê? Ele tem para nós prosperidade, sucesso. Não é o sucesso que o mundo diz que é, porque sucesso para o mundo é ter dinheiro. Não é esse. É você ter vida abundante em Deus. Vida em Deus. Feche seus olhos mais um pouco, coloque a mão no seu coração e faça uma oração agora. É tua com Deus. Fale com Ele. Nós ouvimos essa mensagem, eu também fui o primeiro a ouvir. Agora é hora de meditar na palavra. A não ser mais uma palavra, é meditar nela, para que ela se torne vida em mim, prática em mim, prática em mim, prática em mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça, a bênção, a paz, a vida de Cristo seja vida em você. E eu declaro que aquilo que você falar, você vai fazer. Porque você vai acostumar a meditar de manhã, à tarde e à noite. Para que você seja uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que não falte frutos nem folhas, e tudo o que você fizer será bem sucedido, em nome de Jesus, amém? Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Senhor te abençoe e te guarde, uma boa semana abençoada.